Isso, né? Eita Deus! A gente para meditar. Quando Neemias estava ali na casa do seu Senhor, o inimigo não se levantou contra ele. Mas quando Neemias se levantou para a obra, o inimigo automaticamente se levantou. Sabe por que isso? Porque quem está caído, o inimigo não se levanta. O inimigo se levanta para quem está de pé e está marchando. Então sempre há um plano do inimigo para derrubar. Mas quando o inimigo tem um plano, ele esquece que Deus tem um projeto. O plano não é maior que o projeto está acima do plano. Então nós estamos no projeto de Deus. Amém? Essa noite é a palavra do Senhor, a igreja, Ageu 2, versículo 9, onde é o tema dessa campanha. Ageu 2, versículo 9. A palavra do Senhor vai falar assim: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta, em nome de Jesus. Palavra do Senhor nessa noite, uma palavra bem conhecida, uma palavra que ela é até pregada bastante, onde Ageu 2, versículo 9. Aleluia. Essa palavra ela vai falar dessa última casa. Só antes de eu entrar nessas última casa, se a última tem a primeira, né? Tem a primeira casa. E nós paramos para meditar sobre essa palavra, quando fala da última casa. Essa palavra ela tem um texto, ela tem um contexto aonde fica a pergunta: qual foi a primeira casa? A primeira casa, nós sabemos que Davi, ele desejou construir um templo, uma casa para Deus. Davi, como rei, ele teve um desejo de construir uma casa para Deus. E nós paramos para meditar nessa palavra sobre essa casa. 1 Crônicas 17, versículo 1 vai dizer assim: e aconteceu que quando Davi já morava em seu palácio, ele disse ao profeta Natã: eis que eu estou morando em um palácio feito de cedros, mas a arca da aliança do Senhor se encontra numa tenda. Então aqui Davi, ele teve uma preocupação. Davi olhou para a sua vida e falou: eu estou no palácio, eu que sou servo, eu estou no palácio, e o Senhor, a casa do Senhor tem sido numa tenda. E Davi ali, ele se preocupou, ele teve essa preocupação. Onde a palavra do Senhor, em 1 Crônicas 17, versículo 2, quando ele fala para Natã, ali o profeta Natã, em 1 Crônicas 17, versículo 2, Natã ele concordou com aquilo que Davi queria fazer. E o interessante é que Natã fala: olha, faz aquilo que está no seu coração, faça. Mas eu quero falar que Natã, ele foi para sua casa
E a palavra vai dizer que quando chega a noite, Deus fala com Natan. Em 1 Crônica 17, versículo 3 e versículo 4, Deus fala para Natan. Deus fala para Natan: olha, fala para Davi que ele não vai construir um templo, ele não vai construir a casa de Deus. Fala para Davi que quem vai construir a casa de Deus não é ele, quem vai construir o templo não é ele. Aonde a gente vê algo, nessa noite nós paramos para meditar. Quantas pessoas está como Davi, tem uma boa intenção, mas deixa eu falar, nem toda boa intenção é agrado de Deus. Por que, pastor? Porque a gente vai ver que um homem, Natan, um homem de Deus, um profeta, falou: tudo bem, Davi, faça. A gente vê que nenhum consultou a Deus. Porque quando chega a noite, Deus fala: Natan, fala para Davi. Então nós estamos vivendo dias aonde eu medito nessa palavra, que pessoas estão tendo aval de homem, mas não está tendo aval de Deus. Pessoas que estão tendo uma boa intenção, mas a boa intenção que não está tendo o consentimento de Deus. Aqui nós estamos falando da primeira casa. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer, 1 Crônica 17, versículo 7. Natan, ele leva a mensagem a Davi. E Natan, levando a mensagem, Natan vai dizer: ó Davi, o Senhor mandou passar uma mensagem, que você foi tirado de trás das ovelhas, você foi tirado do campo, não para construir uma casa para mim, mas para ser rei de Israel. Eita Deus, aleluia. Então eu paro para meditar que Deus tem um lugar de cada um. Davi tinha condições de construir o templo? Tinha. Davi, ele era capaz, ele tinha, mas ele tinha uma boa intenção, mas não era o agrado de Deus, porque não era para Davi construir o templo. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor, 1 Crônica 17, versículo 11 e 12, o Senhor fala: olha, Davi, através de Natan foi essa notícia para Davi: quem vai construir esse templo, a minha casa, vai ser o seu filho chamado Salomão. Eita Deus, aleluia. Então ali a gente para meditar e a gente vê que boa intenção sem o aval de Deus não tem valia nenhuma. É verdade, Jesus. Porque o homem falou: olha Davi, faça o do seu coração, mas Deus fala: avisa para Davi que ele foi tirado do campo para ser rei de Israel e não construir uma casa para mim. E eu meditando nessa palavra para trazer sobre essa palavra, só que tem algo interessante. Quando Deus falou para Davi, em 1 Crônicas 22, a palavra vai dizer que Davi, ele não ficou com raiva, ele não desagradou de Deus. Davi, ele soube esperar e entendeu o chamado de Deus. Porque em 1 Crônicas 22 a palavra diz que Davi, ele foi preparar para o seu filho. Davi foi atrás de um tecido, Davi foi atrás de ouro, Davi foi atrás das coisas que era para construir o templo. Deixa eu falar, Davi, ele ajudou o seu filho. Davi, ele não ficou zangado, porque Davi, ele entendeu a mensagem
Mas nos nossos dias, as pessoas querem matar o ministério do outro. Sabe por quê? Porque não entendeu o chamado de Deus. Porque quem tem ministério como Davi tinha o dele, ele não vai perder tempo para matar o ministério de ninguém. É desse jeito, Jesus. Aleluia. Quem tem ministério, se não ajudar o ministério, não ajudar o ministério do outro, meu amado, ele não vai perder tempo para matar o ministério de ninguém. Mas a palavra do Senhor vai nos falar. A palavra do Senhor vai nos falar que Salomão, ele finalizou o templo. Salomão, ele terminou o templo que Davi queria fazer. Não era para Davi, era para o filho de Davi. Agora eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia rapidamente para você acompanhar 2 Crônicas, capítulo 7. Aleluia. Para você entender sobre a primeira casa, para nós ir para a segunda casa, a última casa. 2 Crônicas 7, a palavra vai dizer assim: a glória de Deus encheu o templo. Deixa eu falar nessa noite antes de eu fazer a leitura. O templo sem a glória de Deus, ele só é um templo. O templo pode ter ouro, pode ter prata, pode ter brilhante, pode ter o que ter, mas se ele não tem a glória de Deus, ele é apenas um templo. Casa sem a glória de Deus, ela é somente uma casa. Uma casa sem a glória de Deus, ela é apenas uma casa. A palavra diz, 2 Crônicas, capítulo 7: e tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E o sacerdote não podia entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram em rosto e terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Nós vamos ver que aqui terminou a casa, terminou o templo, mas nós vamos ver o mistério nessa casa. A glória só tomou conta da casa depois que Salomão orou. A glória só encheu aquela casa depois da oração de Salomão. Quem diz, pastor? A palavra diz: e tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e encheu toda aquela casa. Então o segredo da casa é encher da glória de Deus. E como se enche da glória de Deus? Não é com ouro, não é com prata, não é com bens que a gente pode tocar. A casa se enche da glória de Deus, é através da oração, é através da procura, é através da intimidade. Porque quando terminou, a palavra diz que o fogo desceu e a casa se encheu da glória depois da oração. Então tem muitos lugares, muitos templos que tem ouro, tem prata, tem tudo, mas a glória já não tem, porque a glória se conquista na oração. A glória desce através da oração. Aleluia. E a palavra do Senhor nessa noite, aonde fala no tema Ageu 2, versículo 9. O que chama atenção aqui nesse versículo é a glória
E essa casa é algo palpável, nós podemos pegar, é um lugar. Mas a gente vai ver Ageu capítulo 1. Ageu exorta o povo a retificar o templo, porque o templo estava em ruína. O templo estava em ruína. Nós sabemos e temos o conhecimento que naquela época, no Antigo Testamento, a presença do Senhor, ela não habitava, ela se manifestava, ela vinha, porque a gente sabe que quando a arca está viva, a palavra vai dizer, 2 Samuel, capítulo 6, quando Davi ele foi buscar a arca que ele desejou no seu coração, a palavra diz que sobre a arca se manifestava a glória de Deus quando a gente buscava. Então deixa eu falar para você nessa noite, para você ter um entendimento. A presença de Deus se manifestava quando buscava em oração. A presença de Deus se manifestava naquele templo quando você buscava ao Senhor de todo o seu coração. E quando Ageu vai falar sobre a glória da última casa, a gente vai ver que Ageu 1 havia um processo. Havia um processo. A casa estava em ruína. A casa estava em ruína. É a palavra que vai falar para mim e para você nessa noite. Existe um contexto da última casa. E a palavra diz, Ageu 1, versículo 6, e tendo semeado muito, recolheste pouco, comeis, mas não chegará para fartar, vós bebeis, mas não para saciar vossa sede, vós a ninguém que recebeis salário, recebe para pô-lo no saquel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Então você está falando, olha, prepara madeira, prepara tudo. Aonde a palavra diz que o povo escutou o Senhor e o povo foi construir a casa aonde o Senhor fala, olha, e a glória dessa última casa será maior do que aquela primeira que Salomão construiu. Então a palavra do Senhor vai dizer. Só que agora eu falei do Antigo Testamento, daquelas última casa, que era uma casa construída pelo homem, que era uma casa feita por ouro e prata. Agora eu quero falar dessa última casa, que somos eu e você. A palavra do Senhor vai dizer em Atos 17, versículo 24, a palavra vai dizer que Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Então aquela casa ficou para lá, passado, Antigo Testamento. Mas a palavra, nós temos o entendimento que a presença de Deus se manifesta no ambiente. Eu quero que você entenda. Deus não habita em templo feito por mão de homens, mas onde tem 2 ou 3 reunidos no nome dele, a presença dele se manifesta. Então hoje nós sabemos que Deus não se encontra nessas paredes, Deus não se encontra nessas 4 paredes, mas onde tem 2 ou 3 reunidos no nome dele, a presença dele se manifesta, a presença dele se faz presente. Meu amado, hoje Deus não tem parede como sua casa, hoje Deus não tem parede para ele habitar. No Antigo Testamento, Salomão, ele
marca, ele já passou por lugares. Aleluia. Ele já passou por lugares. Aleluia. Mas a palavra do Senhor vai dizer, a palavra do Senhor em Atos 1, Atos 1, a palavra do Senhor vai dizer, eu quero falar algo para ti nessa noite. Do Antigo Testamento ao Novo Testamento tem algo que não mudou para a presença se manifestar. Lá foi oração e hoje continua sendo oração. Porque a palavra do Senhor vai dizer que quando Jesus ele foi elevado aos céus, Jesus diz: olha, vão para Jerusalém, que em Jerusalém o Consolador vai descer sobre vocês, e vocês receberão poder do alto para ser as minhas testemunhas. E em Atos 1 a palavra continua dizendo que Jesus ele foi elevado aos céus, e a palavra diz que ali o discípulo continuou em constante oração. Eu vou ler para você entender. Atos 1, versículo 13 e 14. A palavra diz que todos eles estavam em constante oração. Havia uma promessa. E a gente vai ver em Atos 2 que quando ele se encontrava, Salomão fez o quê? Para a glória de Deus encher aquela casa. Salomão, ele estava em oração e fogo desceu e encheu aquela casa que ninguém conseguiria ficar em pé. Aleluia! Mas agora a palavra se cumpre. O que foi falado lá em Joel. A glória da segunda casa. Nós somos a última casa, o último templo, a última morada. A palavra vai dizer que ali em Pentecoste, Atos 2, eles estavam em constante oração. E ali naquela casa veio um vento impetuoso. Como o vento impetuoso encheu aquela casa, e todos que estavam naquela casa, a palavra vai dizer que foi cheio do Espírito Santo de Deus. Foi cheio do Espírito Santo de Deus. Então hoje nós somos a casa e a morada do Espírito Santo de Deus. Agora hoje está sobre nós. O interessante que a palavra diz que Deus não habita em templo feito pela mão do homem, mas Ele habita no templo feito pela mão dele. Deus vive. Ele habita no templo feito pela mão dele. E o interessante que não só habita, mas se manifesta na minha e na sua vida. Aleluia. Ele se manifesta na minha e na sua vida. Ele não só faz morada nessa casa, mas Ele se manifesta na minha e na sua vida. Aleluia. Aleluia. Vamos ler a palavra, 1 Coríntios 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não sabeis vós que não é mais um templo feito por Salomão, não é mais um templo feito por Ageu, não é mais um templo feito pelo pastor Marcelo, não é mais um templo feito pela mão do homem? Não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo de Deus, e Ele habita em vós, Ele mora em
na vida de vocês, Ele se manifesta. Infelizmente estão deturpando a palavra de Deus, e essa glória está levando para bem materiais, está levando para onde quer, está levando para onde entende, mas a palavra vai falar que ali era um lugar onde Davi ele desejou colocar a arca, onde Davi ele desejou colocar a presença de Deus, mas a palavra se manifestava na arca. Mas hoje a palavra diz que ele faz morada, ele se manifesta na minha e na sua vida. Mas deixa eu falar nessa noite. Sabe como se manifesta na minha e na sua vida? Continua o mesmo segredo através da oração. O Espírito Santo se manifesta através da oração. O Espírito Santo se manifesta através da intimidade. Ele mora em mim e você vai manifestar a tua glória. Nós temos que ter intimidade. Nós temos que descer com a cara no pó. Nós temos que descer e procurar para ter intimidade. Tanto no antigo como nesse, nós temos que descer na oração. 1 Coríntios 6,19 diz: e não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes de parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Quem serve a Cristo não é de mim mesmo, não é a minha vontade, não é os meus prazeres, não é o meu querer. Nós vamos ver que para Davi, como servo, Davi queria, mas Deus falou não. Davi desejou, mas Deus falou não. Então quem serve a Deus não é o meu querer. Mas hoje as pessoas não querem ouvir o não de Deus, as pessoas só querem ouvir o sim de Deus, sim de Deus. As pessoas estão acostumadas com tanto sim, que o dia que fala não, a rebeldia vem. As pessoas ficam rebeldes, mas o Senhor vai dizer: nós não somos de nós mesmos. A palavra diz que nós temos que aprender. Olha, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Então até para pegar a cruz primeiro tem que se negar. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo e depois pegue. Então há uma necessidade. E deixa eu falar algo nessa noite. Aleluia. Negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz. Cruz simboliza a morte. Cristo morreu. Então quando nós vamos para a cruz, tem que morrer e ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E a palavra diz: não são de vós mesmos. Então a palavra do Senhor, para finalizar, 2 Coríntios 6,16 vai dizer: e que acordo tem o templo de Deus com os ídolos? Pois somos o templo de Deus vivo. Como ele diz: habitarei neles, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Serão meu povo. Então hoje, meu amado, o templo de Deus, ele é vivo, ele anda, ele não é local, ele vive, ele anda, ele louva, ele glorifica. Nós somos o templo e morada do Espírito Santo de Deus. O mundo hoje pensa que pressiona Deus com seu luxo, com seus templos luxuosos. Jesus falou assim para o discípulo: mestre, o senhor está vendo? Jesus falou: olha, não vai ficar pedra sobre pedra.
Eles pensaram que Jesus estava falando do templo de ouro e de pedra. Jesus estava falando do seu corpo, que tem valor, é isso aqui, ó, que vai morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Isso aqui vê um terremoto, vê um vento, tudo cai. Mas aquele templo que morreu e ressuscitou, ele vive e ele reina e ele está voltando. Aleluia. Quantos vão ficar com esses templos de pedra guerreando? Quantos hoje pisam, matam, gladeiam pelo templo de pedra? Mas quem tem um entendimento faz como Davi foi ajudar o seu filho Salomão, porque entendeu o que é o chamado e qual é o chamado. Então nessa noite, a glória da última casa é maior do que a primeira. Não se turbeje os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim. Porque na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou e voltarei, deixarei o Consolador, mas eu não vos deixarei órfão. Hoje o templo de pedra, de ouro e de prata o homem mata e morre, mas há um lugar, a palavra diz, rua de ouro, onde ninguém se matará mais, não haverá peste, não haverá guerra, não haverá morte, porque nós viveremos com Cristo na eternidade. Senhor Deus, em nome de Jesus, nessa noite, Pai amado, eu quero te agradecer por essa palavra. Pai amado, o homem mata, morre por causa de algo passageiro, mas nós queremos viver por algo que é eterno. Senhor Jesus, toma esse ambiente, toma essa família, toma a liderança nesse lugar. Pai, desperta a tua igreja, porque a tua palavra diz que nós viemos nu e voltaremos nu. Nada que é conquistado nessa terra levaremos. Que nós viemos morrer para as coisas e viver para a vida. Buscar o primeiro teu reino e a tua justiça, porque nós sabemos que as demais coisas o Senhor é fiel para acrescentar na nossa vida. Essa noite eu te agradeço e glorifico em nome de Jesus.